Vamos começar, gente. Perdão da voz operada. E, nossa, estava com saudade de vocês. E amanhã a gente tem aula de reposição, viu? Amanhã eu vou pegar a aula do Falone, do João, né? Não sei como vocês chamam ele. Adorei, maravilhosa, que saudade. Oi? Professora linda, maravilhosa, que saudade. Eu também. Gente, cadê a Fernanda que não entra? Aqui todo mundo falando saudade, Raiz conversando comigo, Camila, e a Fernanda não aparece. Eu falei, hoje ela vai matar a minha aula, que isso? Já tava Desculpa, brava já. atrasei um pouquinho. Não, ainda adiantou, né? Também eu entendo. Mas vamos começar. Tava aqui falando meus perrengues da minha cirurgia. Então, se a minha voz falhar, gente, Tá vocês me melhor? perdoam. Tô melhor. Boa noite, João Vitor. Outro que eu tava aqui. Que Cadê João bom. Vitor? Cadê Fernanda? Minha aula não começa sem vocês, gente. Que isso. Tava até dando uma seguradinha aqui. Relaxa que os dois parecem junto, prof. Tá, acho que já tá gravando. Então, vamos lá. E amanhã tem reposição, gente. Amanhã vocês vão me ver de novo. Hoje nós vamos falar um pouquinho de meiose e gametogênese, né? Lembra que eu falei que meiose é o mais complicado, né? Lembra que mitose é mais fácil. Nem vou repetir o porquê dos meus motivos, né? Que eu acho que vocês devem lembrar. Aqui eu trouxe imagens de própria autoria, para vocês verem a minha letra, que coisa linda, que piorou na faculdade, gente. Mas no cursinho ainda era essa beleza aqui. Mais ou menos. Bom, sobre a meiose. Gente, a voz tá meio fanha, tô sentindo meio esquisita, mas não liguem. Um dia vai passar, um dia vai melhorar. Sobre a meiose, né? A gente vai ver aqui nesse slide uma visão geral dela. Por que que ela é importante? Ela é importante para a manutenção da vida, igual eu falei, né? A gente tem uma quantidade de cromossomos. Eu preciso reduzir a metade para juntar o espermatozoide e o óvulo e formar um ser humaninho ali com a mesma quantidade de gameta. Então, ela é importante para a manutenção da vida, porque ela vai reduzir a quantidade de cromossomo e fazer um gameta. Então, por isso que ela é importante. Ela não pode pegar uma célula assim normal e juntar, não ia dar um humano, né? Outra coisa que ela é muito importante, lembra que a mitose, ela forma dois clonezinhos bonitinhos, igual a célula-mãe. Ela se divide, clones. E essa daqui não, ela não vai formar clones, ela vai ter mecanismos que vai aumentar a variabilidade genética. Por isso que as pessoas são tão diferentes, né? Porque a gente pode produzir uma diversidade muito grande de gameta. Ela também vai formar os esporos nos vegetais e ela também, como eu já falei, né, vai manter constante o número de cromossomo de uma espécie. Como eu falei, se pegasse um cromossomo nosso, né, ia juntar com outro e aumentar o número de cromossomo a cada bebê que nascesse. Não, tem que manter sempre igual. Então, ela reduz pela metade para juntar os dois gametas e continuar igual, manter constante o número da espécie. Então, por isso que a gente fala que a meiose ela é reducional. Lembra? Mas a meiose 1, né? Aí a gente vai usar esse R no traço. Lembra que a mitose a gente chamava de equacional, porque o objetivo é crescer. A meiose, ela vai ter duas partes, né? E lembra que a meiose, ela só pode acontecer, não é igual a mitose, né? Que organismos haploides, né? N, ela acontece. Não, porque eu preciso de duas cópias de dois cromossomos para acontecer a meiose, né? Porque o objetivo dela é reduzir. Se eu já tenho um cromossomo de cada, eu vou quebrar esse cromossomo ao meio e ficar 0,5 cromossomo? Não tem como, né? Então, precisa ter dois cromossomos iguais ou 4 para reduzir a quantidade à metade. Então, aqui ela é diploide, 2N, porque ela tem que separar, ela tem que separar. Gente, qualquer coisa, se não estiver dando para me ouvir, vocês me falam que eu pego fone de ouvido com o microfone, porque eu não sei se eu estou falando no nível bom.
Aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter duas fases, a meiose 1 e a meiose 2. Gente, essa imagem aqui é minha. Aí, o que vai acontecer? Na meiose 1, ela vai reduzir o número de cromossomos, né? Ela vai ser reducional, que eu falei, ó, de 2N, ela vai pular para N e N. Ela vai dividir ao meio. De 2 cromossomos iguais que tinha aqui, vai ficar um só em cada célula. A meiose 2 vai ser praticamente parecida com uma mitose. Ela vai clonar, só que ela vai ter umas pequenas variações, mas vai ser basicamente uma mitose, né? A segunda parte da meiose. Então, sabendo mitose, a gente sabe a segunda parte da meiose. E nós vamos ter aqui mecanismos que vão gerar variabilidade, que vai ser o crossing over, que a gente vai ver mais para frente, também pode chamar de permutação, e a segregação independente dos cromossomos homólogos. Meu Deus, que nome difícil, mas já vamos entender. Nós vamos ter as fases da meiose, igual a mitose tinha, a gente vai ter na meiose. Aqui na meiose, eu vou falar da meiose 1. Por quê? Porque ela é diferente, né? Já a meiose 2 vai ser parecida com a mitose. Todas aquelas imagens que a gente viu, né, de separar, tudo vai acontecer na meiose 2. Deixa eu ver. Eu coloquei a imagem aqui. Achei que eu não tinha botado. Na meiose 1, nós vamos ter, primeiro, lembra que eu falei, prometo a Ana telefonar, né? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Né? Antes disso, tem a intérfase, que é aquela preparação que vai duplicar a quantidade de DNA, vai acontecer todas aquelas coisas para entrar no processo. Então, vamos lá. Primeiro vai ter a prófase 1. Na prófase 1, pode ocorrer crossing over. Tá, o que é o crossing over? Vamos lá para a imagem. Ele vai estar aqui na intérfase, né? Vai estar duplicando o material genético, a célula crescendo, igual a gente viu na última aula. Nem sei se vocês lembram. Se não lembrar, estuda de novo, mas a gente faz qualquer coisa, uns exercícios aí. Aí a gente vai entrar na meiose 1. Na prófase 1 pode ocorrer o crossing over. O que é o crossing over? Vocês estão vendo aqui que a perninha do cromossomo está encostando uma na outra? Bom, nós temos 2 cromossomos, né? Iguais, assim, homólogos, né? Que são irmãos, que têm os mesmos genes ali, o mesmo DNA. Um vem do pai, outro vem da mãe. E esse crossing over, que ele faz? O cromossomo do pai junta com o da mãe e trocam pedacinhos. Então, o cromossomo que veio do seu pai vai ficar com um pedacinho da sua mãe e o outro vai ficar com um pedacinho de outro. É basicamente isso. Então, um cromossomo que era diferente do outro, troca pedacinho. E por que que isso vai ser importante? Porque a gente vai aumentar a variabilidade. Você imagine isso ao longo de várias gerações, né? Sempre trocando um pedacinho e indo para o bebê. Olha, eu falando de bebê aqui de novo, a manicada dos bebês, né? Sempre pedacinhos e trocando de várias gerações, gente. Isso vai aumentando a variabilidade, né? Entre as famílias, entre as coisas. Logo depois, então lembra, gente, o crossing over é a troca de pedacinhos. É um nome chatinho, também pode chamar de permutação. Permuta, troca. Troca de pedacinhos. Acontece na prófase 1. Mas pode acontecer. Às vezes nem sempre acontece. Uma coisa que eu tinha para falar para vocês que eu lembrei, gente. Tem uma coisa que a gente fala muito na biologia, assim, ó, você não sabe a questão. Não sei a questão. Sei nada, como é que eu vou chutar? Gente, fuja em questões de biologia de qualquer alternativa que fale, que afirme as coisas. Porque um professor meu sempre falava, se não tem exceção, não é biologia. Mesma coisa na medicina, se não tem exceção, não é, gente. Biologia não é uma ciência exata igual a matemática, né? Os organismos são muito diversos, as reações são muito diferentes.
Então, se não tem exceção, não é biologia. Não sei nada da questão, Thaís. Como chuto? Fuja de alternativas que afirmem as coisas. Procure sempre aquelas que têm exceção. Se afirma, se é muito contundente, você pode saber que não é certo, porque sempre tem exceção. Se não é exceção, não é biologia. Depois, a gente vai entrar em metáfase 1, né? Os cromossomos homólogos, aqueles que são irmãozinhos, vão ficar emparelhados na região equatorial da célula. Lembra? Metáfase, meio. Vai estar no meio, ó. Os homólogos vão parear. Lá na mitose, né, ó, aqui a meiose 2 é parecido com a mitose, eles não têm homólogo, né, só ia ficar aqui e ia cada um pro lado. Na metáfase 1, não, vai ter homólogo. E o que acontece? Deixa eu ver aqui no chat. Gente, isso vai ajudar muito. Não sabe biologia, gente, é uma tática muito boa. Aí o que acontece na metáfase 1, né? Tem um cromossomo do seu pai e um cromossomo da sua mãe, por exemplo. E aí ela vai na anáfase andar, gente. Ana, lembra sempre, Ana movimento. Vai ir para polos opostos da célula. Essa ida para os polos opostos da célula é a segregação independente dos cromossomos homólogos. E essa segregação, mas Thaís, é só a separação dos cromossomos. Por que isso gera variabilidade? Você imagine lá, nós temos 46 cromossomos. Na hora de formar nossos gametas, né, 23 é do pai, 23 veio da nossa mãe. Se eles emparelham ali, ó, tudo diferente. Aqui é um do pai, e aqui é um da mãe, aqui é um da mãe, aqui é um do pai. Imagine isso com 46 cromossomos. Eles emparelham assim, ó, em ordem aleatória. Aqui, né, tá vendo? Ó, aqui, por exemplo, poderia ser 2 do pai de um lado, 2 da mãe do outro. Então, eles vão emparelhando diferente, ó. Na hora que acabou a célula, veio um do pai, um da mãe. Um da mãe e do pai. Poderia ter sido 2 do pai ou 2 da mãe. Então, imagine isso com 46 cromossomos, tudo isso diversificando. Isso vai gerar variabilidade no nosso final. Então, por isso que a gente fala que a segregação independente, porque é independente, tipo, é aleatório, dos cromossomos homólogos, gera variabilidade. Então, na meiose, 2 tipos de mecanismo de variabilidade. Crossing over, na prófase 1, troca do pedacinho, gera variabilidade. Por quê? Né, gente? Vão ter pedacinhos diferentes em cada um. E na separação, na segregação independente por conta disso. Thaís, você pode repetir? Fugir de alternativas que dicas são sempre bem-vindas, tá? Dessa, eu vou repetir. Quando você tá lá na questão de biologia, você não sabe, tem que chutar. Muita coisa na biologia, quase tudo tem exceção. É igual que, ó, eu falei, ó, tá falando, pode ocorrer crossing over, né? Aí tem uma alternativa lá. Na prófase 1, sempre ocorre crossing over. Gente, sempre. Errada, com certeza. Se não tem exceção, não é biologia. Então, se você não sabe nada, você precisa chutar, fuja de alternativas sempre, toda vez, coisas assim exageradas, porque se não tem exceção, não é biologia. Se tiver escrito, na prófase 1 pode ocorrer crossing over? Ah, pode, né? Biologia tem exceção. Agora, se tiver, sempre acontece crossing over. E aí não marca. Então, alternativa de biologia, tentem fazer assim quando vocês não souberem. Tentem saber, né, gente? Porque, né, às vezes. Mas se você não souber, tenta usar essa dica. Aí, igual eu falei, a anáfase 1 vai separar os cromossomos homólogos, que vai ter a segregação. Então, lembrem sempre, isso cai muito, 2 mecanismos de variabilidade genética. Segregação independente dos homólogos e crossing over. Na telófase 1, vai sempre ocorrer, né, a citocinese, a quebra da célula ao meio e a formação de outras duas. Só que os cromossomos, eles ainda vão estar duplicados, né? Porque, ó, aqui estava na intérfase, o cromossomo estava simples, aí ele duplicou o DNA.
Aí aconteceu nossa meiose 1. Na meiose 2, ó, os cromossomos ainda estão duplicados. O que vai acontecer agora? Agora vai acontecer igual uma mitose que a gente estudou na última aula, né? Vai se alinhar no meio, vai ir cada um para um lado, vai cortar no meio e formar duas células filhas. Então, vocês reparem que as células filhas, elas são diferentes da mãe, gente, porque a mãe, ó, tinha 4 segmentos azuis e 4 segmentos, dois, aqui na verdade está duplicado, né? 2 segmentos azuis, não, 4 azuis e 4 vermelhos, ó, como no final ela é reduzida, né? Então, a função da meiose vai ser essa: redução dos cromossomos. Aí, o que vai acontecer? A anáfase, ela não é um movimento, né? A anáfase é quando ela vai migrar para polos opostos. Geralmente cai em alternativa, anáfase 1, anáfase 2. Elas reduzem o quê? Reduzem a quantidade de DNA, né? Tipo, aqui eu tinha 4 moléculas de DNA. Na anáfase foram 2 para cada lado, depois foi uma para cada lado, então elas reduzem a quantidade de DNA. E na meiose é muito importante saber qual vai reduzir o número de cromossomos. Qual fase vai ser? Na anáfase 1, né, gente? Porque é aqui que vai ser a segregação independente dos homólogos. Então, aqui era 2N, aqui ela vai reduzir e virar N, ó. 2N por quê? Tem 2 cromossomos que são homólogos. E aqui vai ter um só, né? Então, ela reduziu a quantidade. Então, é na anáfase 1. Essa é a meiose. Acho que aqui eu já expliquei, né? Para vocês não esquecerem. Variabilidade, crossing over, né? E a segregação independente. É a separação aleatória, né? Como eu falei. Se vocês não entenderam por que isso gera variabilidade, a gente pode perguntar também. É importante a gente saber. E saber a fase, viu, gente? Bem importante. Agora nós vamos ver um pouquinho de gametogênese. A formação dos gametas humanos, né? Primeiro nós vamos ver a espermatogênese, que é a do homem. Isso aqui também veio do meu caderno, porque eu gosto muito dessa imagem. Ela que me fazia entender. Mas, gente, isso aqui, sinceramente, assim, a nível de Enem, acho que eles não cobram muito, assim, os nomes específicos, eu não lembro de ter feito a meiose e mitose, sim, gente, muito importante. Mas isso aqui é bom vocês saberem, para ter uma ideia de como acontece a meiose, né, nos nossos gametas. Mas, assim, geralmente, se vocês prestam vestibulares, tipo FUVEST, Unesp, aí às vezes eles cobram esses nomes específicos, mas Enem não muito, só o mecanismo geral, assim. Então, o que vai acontecer? O homem, ele vai ter uma espermatogônia, que vai ser diploide, né? Porque nós temos 2 cromossomos de cada tipo. E aí, lá nas células dele, né, do órgão sexual dele, vai estar produzindo mitose, vai estar multiplicando várias células. Aí, essas espermatogônias, essas mitoses sucessivas, né, depois que cresce bastante o número de células, e isso está acontecendo toda hora no homem, né? Na mulher a gente vai ver que não. Ela vai estar aqui, né, na fase G1, né? Vai estar multiplicando, crescendo, aumentando de tamanho. E do homem, a célula do homem, ela não aumenta muito de tamanho, porque ela não precisa. Da mulher que é maior, do homem vai crescer um pouquinho só. Aí ele vai virar um espermatócito primário. Por quê? Ele vai passar pela intérfase, aquela duplicação, aquela interfase que eu falo, né? A fase antes de entrar para uma meiose, para uma mitose. Ele vai duplicar o material genético e ele vai virar um espermatócito. Então, aqui, se ele tinha X DNA, ele vai ter 2X de DNA. Mas ele ainda continua diploide, gente, porque ele só multiplicou o DNA, só ficou com 2 perninhas do cromossomo. Aí vai acontecer o quê? Nossa mitose 1.
A mitose 1 lembra, mitose 1 é reducional, vai transformar ela em haploide, para deixar pronto para quê? Né, o espermatozoide juntar com o óvulo, que é NN, e virar um indivíduozinho 2Ns. Assim, ele vai virar espermatócito secundário. Ele vai passar pela meiose 2, porque lembra que ele ainda está com uma quantidade X de DNA e precisa reduzir ainda, né? Precisa deixar com uma perninha só de cada cromossomo. Porque aqui, ó, os cromossomos só se dividiram. Agora eu preciso quebrar esse cromossomo, que está com 2 moléculas de DNA, e ficar uma perninha para cada lado. E assim eu vou ter a formação das espermátides. Depois eu vou ter uma especialização, né? Vai formar cauda, algumas enzimas que a gente vai chamar de espermiogênese, e vai formar os nossos espermatozoidezinhos. Então, cada célula vai formar 4 espermatozoides. Gente, isso é muito importante, às vezes, para o Enem. Às vezes ele não cobre esse mecanismo, esses nomes chatos, mas ele vai falar assim, uma célula do homem gera 4 espermatozoides. Por quê? Porque da mulher não gera 4, gente. A gente vai ver aqui. Da mulher vai acabar gerando um óvulo só. Minha voz já tá falhando. Na mulher, a gente vai ter a ovulogênese. Nós vamos ter ovogônias que vão sofrer mitoses sucessivas. Mas não é igual ao homem, que está toda hora ali. Não, em nós mulheres, vai ser quando a gente está no útero da nossa mãe. Quando a gente é um bebezinho ali, está sendo formado, lá no nosso ovário está acontecendo mitose. Então, quando a gente já nasce, a gente já tem uma quantidade específica que a gente vai ter de óvulo para a vida inteira. Quando a gente nasce, para com essas mitoses. E aí, tudo que a gente tem aqui no nosso ovário foi feito lá quando a gente era bebê. Ele só vai, né, sendo lançado ali todo mês, um de cada vez. Não é igual o homem que está toda hora. Né? Por isso que mulher, às vezes, tem idade para engravidar, né? Porque a gente tem um tempo ali, um time. Porque a gente tem uma quantidade ali fixa, né? É uma quantidade muito grande, muito grande. Na verdade, né, se bobear até sobra. Mas é porque eles vão envelhecendo, né? Porque eles já estão ali, ô louco, desde que a gente nasceu, né? Imagina a gente com 50 anos, os óvulos estão lá há 50 anos com a gente, né? E aí o que vai acontecer? Mitoses sucessivas dentro do útero da mãe. Aí, o que acontece? A cada ciclo ali, cada ovulação da mulher, ele vai crescer bastante, o da mulher cresce bastante, e virar um ovócito primário. Ele vai sofrer uma meiose 1, só que aqui o que acontece? Quando ele reduz, um fica viável, o outro não fica viável. Oh, Jesus, passei. E ele é perdido. Ele a gente chama de corpúsculo polar. Perdido. Aí esse aqui vai sofrer a meiose 2, né? Na verdade, ele até divide, mas ele é tão pequenininho que ele se perde ali. Esse aqui, que era viável, vai se dividir e formar um outro não viável, o segundo corpúsculo polar, e o nosso óvulo. E o da mulher só forma 1, gente. Lembra, o homem chega lá de 1, forma 4. O nosso só forma 1, né? Que ele precisa ser maior, a divisão dele é desigual. E o que acontece? Toda vez que a gente ovula, a gente não libera um óvulo. Todo mundo fala, liberou o óvulo, gente. Vamos parar com esse erro. A gente libera um ovócito secundário. Só vira óvulo na fecundação. Quando fecunda, que ele é um óvulo. A gente, então, não libera óvulo todo mês. Aí você tá lá na conversa de família, alguém falou, nossa, ovulei. Não, na verdade, você lançou um ovócito secundário, querido. Né? Nossa, que interessante. E aí o óvulo só vai formar quando for fecundado. E é isso, gente. É bem importante vocês conhecerem um processo que a mulher só forma um só e o homem acaba formando 4 a nível de Enem. Se vocês querem algum outro vestibular, é importante saber os nomes ovogônia, quando ele vira ovócito primário, né? Depois de sofrer intérfase.
ovócito secundário quando forma meiose 1. É importante saber que o ovócito secundário, para qualquer vestibular, acho que até para a vida, né? Que o ovócito secundário é o que a gente realmente libera. Vamos ver aqui, assunto de almoço de domingo. A Sara, realmente, você lança assim do nada, tipo, olha como eu tenho conhecimento, pai. Dá licença. Dia dos pais tá aí, gente. Joga lá, fala, tô estudando. Esse ano o vestibular é meu. Ai, ai. Gente, eu era louca, assim, tipo, uma coisa que eu achava que me ajudava a aprender bem mais, e às vezes era jogar conhecimento aleatório na minha família, sabe? Tipo, do nada, assim, vocês sabiam que não sei o que, não sei o que. Aquele trem da salada que eu ensinei para vocês na osmose, vixi, minha família inteira já sabe. Eu achava que me ajudava a saber quando eu explicava as coisas, sabe? É bom, às vezes, você trazer para a vida, porque às vezes você fica estudando e fala, ai, coisa chata, eu não aplico em nada da minha vida isso aqui, vou só usar para passar. Mas quando é presencial, vocês. Não, acho que nem vai ter presencial. Quando é presencial, o quê? Obrigado, seu áudio. Pois é, eu achei que estava falando comigo. Eu também, eles que lutem. Sara, almoço de domingo tá aí, hein? Quero ver usar o conhecimento. Agora, gente, para a gente acabar essa aula, lá vou eu falar de bebês, né? Isso aqui é um assunto que cai em vestibular às vezes, bastante. E, gente, bebês. Ai, a professora louca dos bebês, muito feliz de ter falado de bebê. Toda vez que a gente acaba essa aula de meiose, mitose, a gente vai estudar um pouquinho de formação de gêmeos. Deixa eu ver o que tem aqui. Outro homem, que raro. Verdade, gente, só tem mulher aqui. Só vejo o João Vitor de homem. Prof tá interessado em bebê. Sempre, gente. Olha só, ela quer ser mãe. No futuro. Não agora. Me adota. Adota! De onde você é, Fernando? Minas. Minas? Pra onde? Qual cidade, especificamente? Eu, curioso. Cássia. Ah, sei, não, pertinho de Passo. Dá pra adotar tranquilamente, gente. Vou fazer o Enem Passos, hein? É? Acho que eu vou ser aplicadora pra passar cola. Mentira, gente, tá aqui mentira. Eu aceito. Eu O aceito, pessoal hein? que tá aceitando no YouTube, isso aqui é brincadeira. Ai, ai. Mas a gente se vê no Enem, então, depois você me fala, eu vou lá te dar o apoio moral. Mas, né, vamos falar um Vou pouquinho. tá precisando. Gente, a aula acaba 8h20, né? Eu tô perdida nesse horário. Uhum. É, né? Tá, então vamos falar de formação de gêmeos e acabamos nossa aula. E a aula que vem a gente começa genética, que é amanhã. Muito bom. Para formar gêmeos, o que acontece? Para formação de gêmeos idênticos, nós vamos ter um óvulo, um espermatozoide. Quando a gente forma o nosso gametinha, ele vai sofrer mitoses. Gente, por isso que é importante a gente saber, isso cai bastante em questão. Então, o que forma os gametos? Meiose. Quando junta, vira um zigoto, vira um embrião, ele vai crescer por mitoses, né? Mitose cresce. Aí chega uma hora que, sem querer, ele se separa. Ninguém sabe falar isso direito ainda, por que ele se separa, mas como eram células idênticas que estavam em mitose, né, gente, clones, na hora que vai dividir, vai formar nossos gêmeos univitelínicos. Por que eles falam univitelínicos? Porque dividem uma placenta só. Só que, como eu falo, se não tem exceção na biologia, às vezes gêmeos idênticos também podem estar em dividir diferentes placentas, tá, gente? Então, nem sempre eles ficam assim. É minoria, mas às vezes eles podem estar em outra configuração, tipo gêmeos não idênticos. E os não idênticos, os diferentes? A mulher libera 2 óvulos, isso às vezes cai em questão, tipo, gêmeo idêntico, é um óvulo só. Ou às vezes fala, é 2, tenta fazer pegadinha. Não, gente, então idêntico é 1 e 1. Aí ali, sem querer, separa as mitoses que estavam formando e viram 2 indivíduos iguaizinhos.
Aqui, nos não idênticos, vão ter 2 ovos, a mulher liberou 2 ovos, né? Às vezes até 3, 4, 5. Liberou vários. Aqui também não precisa quebrar só em 2, tá? Às vezes quebra em 3, 4. Liberou 2, vem 2 espermatozoides. E aí, gente, eles têm crescimento completamente diferente. Cada espermatozoide é diferente do outro, cada óvulo é diferente do outro. A meiose tem uma variabilidade muito grande. Então, aqui vai formar gêmeos diferentes. E nessa aula de hoje era isso, formação de gêmeos e meiose. Vou mandar os slides, exercício para vocês. Deixa eu ver o que tem no chat. Isso, pode aplicar a prova para mim. Gente, já vou me inscrever lá. A aula neonatal tá 1. Gente, na verdade, que eu gosto de bebê, porque talvez eu queira ser pediatra, só por isso. Por ser mãe também. Sei lá, vai aqui. Tudo que eu queria, deixa eu ver. Vou precisar de apoio moral, gente, pode deixar, vou dar apoio moral para vocês. É isso, gente. O João Vitor falou que faz sentido, gente. Não posso falar de bebê, criança, que eu já adoro. Ai, eu esqueço que eu tenho que parar de compartilhar, eu tô dando ESC aqui. Professor mais gringe. Tô dando ESC, não sai, tem que parar de compartilhar. Não. Ai, gente, por hoje é isso. Passa muito rápido. Já vou ficar com saudade de vocês. Por que as melhores aulas não demora mais?